Comunicação para o bem viver. Como que surgiu a comunicação, pessoal? Eu vou até tirar essa musiquinha de fundo aqui, porque... Vamos lá. Como que surgiu a comunicação? Todo mundo sabe que a comunicação ela é muito mais do que verbal, né? Não tem como a gente esquecer que como que um surdo, né? Como que um mudo, como que uma pessoa que não enxerga se comunica? É muito além da voz, é muito além da comunicação verbal. Então, quando a gente fala em comunicação para o bem viver, tem muitas coisas por trás da comunicação que a gente não presta atenção e hoje a gente vai prestar atenção porque tem algumas teorias rolando na internet, eu não sei se vocês estão vendo, de comunicação não violenta, empatia. A gente vê muito falar isso na internet, mas dificilmente a gente estuda a fundo, entende de onde surgiu, como que pratica. E hoje, no encontro Coparte aqui do Fala Mais Troca, nós vamos fazer esta abordagem com a comunicação, certo? Ops. O excesso de informação. Nossa, a gente fica no celular, a gente fala com muitas pessoas ao mesmo tempo, uma pessoa pede coisa aqui, outra pessoa pede coisa ali, e vamos ficando cheio de informação, a gente não sabe nem no que presta atenção. E isso também dificulta a comunicação, porque quando a gente tem muita informação, o cérebro não sabe selecionar bem o que, que vai fazer com aquilo e a gente fica perdidinho, ao ponto de ficar estressado até. Então, a comunicação, quando é demais, estressa as pessoas, deixa a gente chateado, não é legal. Beleza, pessoal? A comunicação limpa, ela é muito mais fácil de assimilar. Por exemplo, eu coloquei essa imagem aí de uma criança, né? Normalmente a gente vê as crianças nem prestando atenção na aula, não tendo atenção, não tendo um desempenho legal, porque a comunicação não é limpa. A gente está envolvendo muito sentimento na comunicação, o ego, ou então falta entender como lidar com aquela pessoa, porque nem todo mundo é assim, né, de fácil acessibilidade com a comunicação. E quanto mais fácil, quanto mais limpa tiver a comunicação, você consegue falar até com uma criança. Vocês já perceberam isso? Quantas vezes você já comunicou alguma coisa para alguém e deu um problema, deu um resultado ali que você não queria? Pois é, hoje a gente vai descobrir 4 passos, eu vou falar para vocês. Os círculos da vida. Os círculos da vida é quando você vai tendo diferentes dinâmicas de relacionamento, né? Por exemplo, você não tem um relacionamento igual com as pessoas da sua família e com o cara da padaria. Esses círculos, eles servem para a gente ir dinamizando nossa relação, melhorando as nossas comunicações, para que então a gente consiga chegar a comunicar de forma correta e chegar lá, né? Conseguir falar o que a gente quer, comunicar. E esses círculos da vida, eles são diferentes, você tem que se adaptando, você tem que ir entendendo como que a comunicação passa nesse círculo sem fim, né? Nessa nesse telefone sem fio. Ah, essa questão do telefone sem fio é muito legal. Vocês já brincaram disso? Você fala uma coisa para uma pessoa e do nada, lá no fim, tá outra coisa, outra mensagem. Isso daí é um grande exemplo de como que a comunicação ela se altera durante o percurso. Então, quanto mais diretivo, quanto mais retinho for a sua comunicação, com certeza vai abarcar várias pessoas, elas vão entender e vai ter o resultado que vocês esperavam, porque foi bem comunicado. Essa dinâmica, ela é infinita. Você vai encontrar realmente muitas situações, problemas para você resolver, porque uma pessoa vai fazer uma coisa errada, você vai lá, vai ter que resolver. Você vai fazer alguma coisa errada, outra pessoa vai lá e vai resolver, vai te ajudar. E essa dinâmica, ela é infinita. Então, não tenham medo de errar. O erro, ele faz super parte do aprendizado. Então, quando a gente perceber que alguma coisa não está legal, aí sim que a gente deve
colocar mais atenção, colocar mais nosso foco para que a gente não perca os insights que aquele aprendizado está passando. Aprender com o erro do outro é super importante. Então, vamos nos permitir, a gente não é tão perfeitinho assim, né? Vamos permitir que o outro erre. Isso também é uma parte muito importante da comunicação bem dinamizada, da comunicação bem realizada. Você vai acabar percebendo que as guerras, os conflitos, eles estão aí para te ajudar. E vai acabar até, opa, é aí que tem conflito, é ali que eu vou estar, né? Não procurando problemas, mas se você começar a entender isso, como se resolver nessas guerras, nesses conflitos que normalmente a gente tem no trabalho, no relacionamento, até mesmo com ideologias, política, filosofia e opiniões, você vai começar a ter menos inimigos e a guerra já não vai ser tão um problema para você. Você já vai conseguir entender melhor como lidar com aquelas situações de dificuldade. Quantas vezes você já não viu? Olha, tem uma história que eu lembrei agora, que é da brisa e do sol. O sol e a brisa começaram a discutir quem é que era mais forte. E aí aconteceu deixa eu colocar aqui. E aí aconteceu que o vento começou a soprar muito forte, uma pessoa mostrando para o sol como ele era forte ao ponto de, né, tirar até o casaco daquela pessoa. Só que aí foi totalmente ao inverso. A pessoa foi lá e fechou mais o casaco dela. Só que aí aconteceu o quê? O Sol pensou: ah, beleza, então eu vou aumentar devagarinho aqui os raios, sabe? Para essa pessoa ficar com calor e eu conseguir tirar o casaco dela. Tá vendo? Então, essa é a grande questão da morão da história. Quando a gente vai aos pouquinhos, vai conquistando as pessoas com a empatia, sem nos armar, né? Sem ficar nessa postura defensiva, isso acaba dificultando até mesmo a guerra. Então, vamos deixar de pensar que a gente está atacando alguém ou estamos sendo atacados, né? Porque quando a gente pensa que a gente está sendo atacado, normalmente a gente vai e passa para o outro o ataque. Vocês já viram isso? Aquela experiência do macaquinho que tinham vários macacos numa sala. Olha essa experiência que legal, de empatia e de agressão, de como que a gente passa para o outro o que fizeram com a gente sem nem perceber, sem nem sentir de fato o que aconteceu. A gente só é o efeito manada, chama isso. Então assim, o macaquinho ele ia pegar a banana e dava choque nele, ao ponto que toda vez que o macaco ia pegar a banana e dava choque nele, dava choque em todos os outros macacos ali na sala. E eles não queriam que ninguém pegasse a banana, porque eles não queriam tomar choque. Só que aí eles fizeram uma coisa muito legal. Eles tiraram pouco a pouco, cada macaco tinha levado choque, até o ponto que na sala não tinha mais nenhum macaco que tinha levado choque. Só que ninguém ali, ainda assim, deixava a banana ser comida por nenhum macaco, porque o efeito manada ali de medo, de se preparar para a guerra, já causava ali o problema. Entende? Eles nem tinham sido frustrados, nem tinham levado choque, e mesmo assim, eles batiam naquele macaco que ia pegar a banana porque eles já achavam que tinha alguma coisa errada. Eles nem sabiam o que era, mas eles sabiam que caso acontecesse alguma coisa com aquela banana, eles podiam se ferrar. Então, exatamente isso que a gente fala com o War Friendly, né? O seu amigo da guerra, beleza? Responda 4 perguntas agora, muito importante, beleza? E já não esquece de compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você tem discutido recentemente, de compartilhar esse conteúdo, de curtir também, tá certo? Compartilhe aí para ajudar a gente e para ajudar também as pessoas que estão à sua volta. Esse conteúdo é muito interessante porque as 4 perguntas que a gente vai responder é observação em vez de julgamento. O que a gente fala com isso, né? Quando a briga acontece, você está observando o que está acontecendo? Às vezes pode ser uma loucura. Pode ser uma pessoa que está, sabe, não bate palma para louco dançar. As pessoas elas ficam fazendo tanta coisa, tanta perturbação na mente da gente, na mente do outro, que elas acabam até trazendo isso para a nossa vida se a gente deixar. Então, assim,
A parte mais importante é você observar o que a sua volta está confirmando que pode existir ali. É um conflito seu? É um conflito do outro? Isso está chegando até você por quê? Vamos começar a fazer essas perguntas ao invés de julgar, beleza? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. A segunda pergunta é quais são os sentimentos que estão ali acontecendo naquele momento? Em vez de a gente fazer uma avaliação, isso foi bom, isso foi ruim, né? O cérebro tem essa tendência de ficar categorizando, separando bom com ruim, diferente com igual. O cérebro, na verdade, ele é ótimo em encontrar problemas, não soluções. E os sentimentos, eles estão aí para ajudar o cérebro a não se equivocar. E quando a gente pensa em que sentimento que a gente está sentindo, fica mais fácil da gente avaliar se aquilo é uma coisa nossa mesmo ou do outro também. A gente vai fazer um exemplo disso logo logo. Mas vai anotando isso para a gente ir respondendo isso na nossa cabeça, sabe? Quando uma coisa for acontecendo, pô, qual é o sentimento que eu estou sentindo nessa briga? Sabe, o que eu estou vendo aqui? Observa a minha volta, o que está acontecendo, tá? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é as necessidades ao invés de estratégias. Então, assim, ao invés de você ficar pensando em como que você vai dar o troco para aquela pessoa, como que você vai mostrar para aquela pessoa que você é capaz de resolver aquele problema sozinho, ou qualquer coisa que envolva algum tipo de prova, algum tipo de necessidade do outro que não a sua, você perde aí o tempo, não é legal. Então pensa se de fato as suas necessidades, a necessidade do outro numa briga está sendo feita, está sendo resolvida, está sendo colocada ali. Olha, eu estou passando por isso, eu senti isso e eu tenho vontade disso. Em vez de ficar pensando o que eu vou fazer agora, entende? Legal? Coloquei o cachorrinho, porque o cachorrinho é o melhor amigo do homem, né? Esse cachorrinho tá todo aí nessa brisa gostosa. É isso, sabe? Aprende com o cachorro. O cachorro é um bicho que se você chuta ele, ainda assim, ele vai voltar para você abanando o rabo. A gente costuma falar que as pessoas gostam de pessoas que não são rancorosas, que têm memória curta, porque elas são que nem um cachorro. Você pode fazer o que for, que elas vão estar ali para ajudar, né? Não no sentido de que você pode causar com todo mundo, que essas pessoas vão voltar e te ajudar, mas sabendo que você está fazendo o que está fazendo porque quer, porque é uma necessidade sua, acabam os problemas. Você está resolvendo um problema teu. Entende? Se o outro não está resolvendo as necessidades dele, aí é que vai acontecer os conflitos. E então é aí que a comunicação não violenta entra, certo? E pedidos ao invés de ordens. Né? Quando uma pessoa pede para você assim, pô, você podia fazer um café para mim, você podia me trazer a comida no café na cama, podia fazer um favor para mim, é muito mais legal do que, pô, faça aquilo, faça isso. Entende? O tom totalmente muda. Pensa nisso. Quando você não quis fazer alguma coisa, pensa no tom que a pessoa usou. Aquilo automaticamente influenciou a sua reação e causou uma reação, um sentimento que fez você tomar uma atitude, né, de aceitar, de brigar, de reclamar, de não fazer, de colocar menos açúcar, de colocar mais açúcar, sabe? Então, o pedido é muito mais importante nesse sentido do que a ordem, porque é por ele que vai existir a abertura da comunicação. Você tem uma necessidade, você vai comunicar, a pessoa tem outra necessidade, ela vai comunicar, e então todo mundo vai resolver os problemas. Beleza? Faça agora uma autoavaliação. Depois que você fez o pedido, depois que você ouviu a necessidade do outro, depois que você observou, depois que você viu os sentimentos que você tinha, agora observa a volta, vê qual o cenário que você está, faz uma autoavaliação de como que está tudo acontecendo, né? Como que você estava no começo do conflito, como que você estava depois, ou então essa autoavaliação serve também para você identificar
Se você não está buscando por uma coisa que não tem real motivo com o seu propósito, com o proposto, com a sua vontade, porque tá vendo esse cachorrinho? Quando é que o cachorrinho vai conseguir pegar o gatinho? Não vai, só se ele conseguir virar um super cachorro e voar, né? Então não adianta ele ficar pulando de uma árvore para outra, o gatinho vai ficar ali eternamente. Então, essa autoavaliação é para que você não se sinta esse cachorro procurando, né, pessoas que não estão a fim de resolver as coisas com você, e essa autoavaliação para você também investir energia em coisas que vão fazer você bem, beleza? Depois que você já fez essa avaliação, é importante você testar. Como que você vai testar? Lá naqueles círculos. Lembra que eu falei que você tem o círculo da família, você tem o círculo do trabalho, o círculo das pessoas que você não é tão íntimo. E sempre você vai ter uma discussão, seja com o síndico do seu prédio, seja com o seu vizinho, seja com a dona do Yakult, a moça do Yakult. Então começa a usar e ver como que você está indo nessa utilização da comunicação não violenta. Quando acontecer alguma coisa, você vai trazendo, vai respondendo essas perguntas. E outra coisa muito legal é chame alguém para praticar com você. Né? Olha só as, a cenoura com essa joaninha na cabeça. A joaninha na cabeça é justamente essa questão de existe uma outra forma de a gente se comunicar? Eu e você já percebeu que é possível mudar a forma de se comunicar? Então, se você encontrar essa pessoa que você percebe que está mais aberta, que tem um pouco mais de empatia, que é um pouco mais observadora, chama ela, fala assim: olha, eu conheci isso, conheci a comunicação não violenta, o que que você acha da gente começar a dar uns feedbacks dos nossos trabalhos, né, do como temos feito o nosso processo de aprendizagem, ou até mesmo quando você estiver passando por alguma situação com essa pessoa, você fala para ela, e aí, como que você se sentiu? Né? Ou então você fala para a pessoa como você se sentiu em determinada situação naquele relacionamento, e isso vai dando um melhor caminho, um melhor direcionamento para vocês, porque ela é uma pessoa mais íntima, ela não vai ficar levando tudo pro pessoal, não vai dificultar a sua vida também, tá certo? Essa frase aqui é uma frase muito legal, que eu vou colocar aqui em tela cheia. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. O Marshall Rosenberg é esse cara que criou, né, que desenvolveu a comunicação não violenta. Vocês podem procurar na internet muita coisa sobre ele. Tem um livro também, se vocês quiserem em PDF, pede para mim que eu mando. E o Marshall Rosenberg, ele traz essa frase que por trás do comportamento existe uma necessidade, ou seja, uma briga, ela é um pedido de ajuda. Pode parecer loucura, mas a pessoa, ela precisa de comunicação, ela está precisando comunicar alguma coisa, ela só não sabe. É como uma criança. A criança, ela começa a chorar, né? Ela começa a espernear, berrar. Por quê? A gente condicionou essa criança que depois que ela fizesse tudo isso, a gente ia dar o que ela queria. Só que esse comportamento, ele acaba sendo um pouco doentio, um pouco desajustado, porque, nossa, ninguém gosta de ninguém berrando, né? A gente gosta de comunicar, ter uma comunicação clara, não aos berros. Você pode falar o que você quer sem berrar. Pode comunicar muito melhor as coisas sem berrar. Então, essa questão de pedir ajuda, presta atenção que uma coisa é você criticar o que a pessoa faz, outra coisa é você criticar a pessoa. Então, quando a pessoa criticar você, ela não quer falar de você. Ela está criticando o que você fez. Só que ela não sabe dizer isso. Ela está só dizendo assim: olha, eu não gostei por causa que você fez algo que eu não esperava, que você não disse que ia fazer, e você me frustrou. E aí então ela começa a brigar. Só que isso ela está mostrando assim: olha, a minha necessidade, eu estou aqui chateado porque você combinou que ia vir no encontro, combinou que ia vir comer aí na minha casa e não veio. E ela começa a não dizer isso com essas palavras, mas ela começa a um comportamento menos diretivo, menos claro. E isso então é o ruído na comunicação, que é super importante para que a gente não perca ah, o foco das coisas, como a gente falou lá no começo da live. Certo, personas? E agora, vocês já estão aqui, já conhecem a comunicação não violenta, já estão conhecendo mais ou menos
quais são os 4 princípios. E eu vou deixar então, né, aqui a sugestão de que vocês entrem em contato com alguém e façam um pedido de alguma coisa. Comunique essa pessoa e olha, o que você acha da gente conhecer a comunicação não violenta, né? Ou então, se você quer alguma coisa de alguém, começa a colocar esses princípios da comunicação não violenta dentro desse pedido, dessa mensagem, né? Ou vai comunicando-se aos poucos com essa pessoa, já pensando nesses princípios. Tem um livro muito legal que eu queria também deixar aqui de indicação para vocês, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, ele me ensinou bastante, tem algumas leis, tem algumas práticas, coisas assim que você pode falar assim, nossa, como que essa pessoa conseguiu tal proeza de fazer a outra pessoa fazer algo que ela nem imaginava que estava fazendo, ela não tinha se dado conta, como uma hipnose. Nessa semana, inclusive, nós vamos falar sobre hipnose, né? Nessa série, nessa próxima série da semana, nós vamos falar sobre hipnose também, sobre PNL. Isso tudo está dentro da comunicação, está dentro